estava orando ali, que eu estou um pouco ruim da gripe, com a garganta, mas eu disse ainda, falei para minha esposa essa noite, eu não vou mais recuar, naquilo que Deus me chamou. A irmã Cristininha, eu estava falando, pastor, hoje chega hoje, pelo amor de Deus, porque minha voz está ruim. E quando eu termino de falar aqui dentro, eu ouvi o pastor liga, segura aí. Então é assim, a obra de Deus, ela é árdua. E eu louvo a vida do pastor Araújo. Para mim ele tem sido um grande pai, um companheiro, um amigo e meu pastor. Que melhoras não só na casa dele, na vida do Moisés ali que está enfermo, a irmã Ceci, o Marcos, que está aqui hoje enfermo também, irmã Laís, e outros irmãos, o Webster, que está enfermo, que a misericórdia do Senhor possa alcançar. Ele levantou a mão ali, foi ele que levantou. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, irmã Geneva. Quinta-feira eu coloquei no grupo. Essa igreja aqui não sou eu e Laisa. Essa igreja somos nós. Amém, glória a Deus. No dia que vocês entenderem isso, vai quebrar muitas cadeias aqui. Em nome de Jesus. Esse espaço aqui não é meu. Esse espaço aqui é para quem Deus quer usar. Aleluia. E Ele vai usar muita gente aqui ainda. Em nome de Jesus. Muita gente vai ser usada aqui em nome de Jesus. Eu convido vocês a abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, versículo 1. Aleluia, quem não achou está ali na tela. Ó. Louva a vida do João. Que a misericórdia do Senhor continue te alcançando. E que eu oro para que Ele termine a prece, a boa obra que Ele começou na tua vida. Porque o João fala perfeito holandês. O João vai invadir os terrenos aqui. Ó. Em nome de Jesus. O João vai ganhar muita alma. Em nome de Jesus. Nós vamos dar trabalho para o tradutor de holandês dessa igreja aqui. Aleluia. Vocês vão ver. Holandeses vão vir pisar aqui. Em nome, Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E vão vir mais. E vão vir mais. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, glória a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Até aqui. Aleluia. Até aqui, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu creio que o sonho de todos, que se nós temos a oportunidade aqui, todos aqui querem a sua família salva. Porque você já pensou, você chegar no céu, você olhar para o seu lado, cadê seu esposo? Você olhar para o outro lado, cadê teu filho? Você olhar para ali, cadê teu melhor amigo? Você não o alcançou. Você não o alcançou. E aqui Jesus está falando que muitas das vezes nós temos que tomar posições diferentes.
Esse ano está começando, uma nova oportunidade, um novo ano. A gente começa a construir metas, projetos, sonhos para este ano. Muitos escrevem. Eu tive atrás já, eu e minha esposa, mas essa semana nós tivemos enfermo, desde segunda-feira, que era para a gente comprar um caderninho. Até hoje nós não compramos esse caderno. Nesse caderno escreve. Eu sou um homem de muita fé, eu falo para vocês. Escreve. É só você e Deus, mais ninguém. Já leva o caderno. Aí, ó, tá vendo? Nesse caderno aqui, você vai colocar aqui teus projetos. Mas veja se Jesus está incluído nele, tá? Coloca aqui. E vai pondo. Fecha ele. E vai orar. E vamos ver no final do ano quantos ali você vai colocar assim. Ok, Senhor fez. Ok, Senhor fez. É um desafio que eu faço para a igreja. Mas não é para mim. É você e Deus. Aleluia, Jesus. Começa agora. Nós começamos agora nosso grupo de palavra, oração. Falta mais. São 4 pilares que sustentam uma igreja: palavra, oração, louvor e jejum. Se você estiver fazendo isso, a palavra de Deus diz assim, que se tu estiver em mim e eu estiver em vós, se a minha palavra estiver em vós, está escrito aí, pedis o que queres. Mas ele tem que estar em ti e você tem que estar nele. Sempre tem uma condição. E aqui nós vemos que esse homem era rico. Ele não precisava de Jesus. Creio que ele tinha tudo: financeiro, material, físico, porque o espiritual é só Deus. Na Rússia havia um homem chamado Donetsk, um escritor. Ele começou a reparar que todos os seus amigos milionários se suicidavam. Eu creio que ele era observador igual eu gosto de anotar tudo. E ele começou a reparar isso, Moisés. E ele ficou estagnando aquilo na cabeça dele, até entender o que é isso. Ele escreveu um livro sobre isso. No final ele diz que o tamanho do teu vazio que está dentro do teu peito é o que falta. É o tamanho certinho de Jesus. Porque ele viu que os amigos tinham tudo, mas não tinha Deus. Repara que o rico, quando ele perde na bolsa de valores, você pode ver o jornal, está aí todos os dias. A primeira coisa que ele faz é se jogar de cima de um prédio. Porque a vida dele está agarrada ao financeiro. E aqui nós vemos que esse homem rico, faltava-lhe algo. Ele ouviu falar desse Jesus. E quando a gente ouve falar de Jesus, ele faz mudança na nossa vida. Aleluia. A curiosidade que nos traz a uma igreja, às vezes, para saber quem é esse Jesus, ela pode fazer a diferença na nossa vida. E este homem aqui, ele só queria saber quem era Jesus. Porque a palavra de Deus diz que esse homem ia passar por Jericó. Mas a multidão o impedia. Muitas das vezes, a multidão é que te faz andar fora da presença de Deus. Porque se vocês forem reparar, quem crucificou Jesus eram os mesmos que andavam atrás. Aquela grande multidão. E chegou na hora, eles preferiram Barrabás do que Jesus. Mas quando Deus fez a lei mosaica para os judeus, Ele fez a democracia.
Democracia é para Israel, para o povo de Israel. Democracia. Para Deus, na igreja, é teocracia. Deus é que manda. Aqui não é o povo. Porque você já reparou nas festas? Se eu falasse que nós vamos ter uma festa, qual é a cor da blusa? Qual é a cor da roupa? Vai dar confusão. Democracia é isso. Todo mundo tem a sua opinião. E às vezes ela não chega a lugar nenhum e não leva a direção nenhuma. Mas quando é teocracia, Deus fala com o anjo da igreja. Deus nunca deu uma ordem para o povo direto. Ele fala com o anjo da igreja, para o anjo da igreja falar com o povo dele. É organizada as coisas de Deus. Quando Saulo não entendeu isso, Saulo quis escutar o povo. Mas Deus tinha dado uma ordem. Mata, desde o grande ao pequeno. Não poupa nenhum. Quando o profeta chega e diz, mas foi o povo que pediu para guardar, para sacrificar. Foi o povo. Mas aí nós estamos falando de teocracia. Ele foi eleito por Deus para ser o rei e governar. Então ele tem que ouvir a voz de Deus. Então nós não podemos confundir. É isso que eu quero direcionar, para que nós possamos entender a voz de Deus. E essa multidão, ela impedia. E muitas das vezes essa multidão é que te atrapalha. Porque na hora, quando chamar aquele livro da vida, quando ele for aberto assim, lá não vai estar escrito assim, a multidão que está contigo, Moisés. A multidão que está contigo, Marcos. Não, ela é individual. Por mais que nós aqui sejamos muito, cada um é responsável por sua salvação. Não adianta, irmã Laís, orar por mim, se eu não quero nada com a vida. A oração é individual, assim como a salvação. Porque nós vemos Nicodemos, era um homem cheio de si, um dos principais das sinagogas, um homem que conhecia as leis, um homem que quando foi visitar Jesus, ele foi de noite, para que ninguém pudesse ver. Conversou com Jesus, frente a frente. Esse teve um encontro com Jesus. Mas se você for ver o capítulo 3, você vai ver que esse homem, quando acabou a conversa, ele foi para um lado, capítulo 3 de João, e Jesus foi para o outro. Só que no capítulo 4, o Senhor já tem uma passagem que ele encontra com uma mulher samaritana. Repara, 2 encontros, 2 direções. Só que esse decidiu que ele não queria Jesus. Mas aquela mulher, com o encontro que ela teve com Jesus, foi uma das maiores revelações. Uma das revelações de adorações. Deus revelou para ela quem é aquele que adora de verdade. Aleluia, Jesus. Repara, Deus não olhou para o pecado dela. Ele disse, você já teve 5, mas esse que você tem não é seu. Mas nem por isso ele disse, olha, você tem que sair da minha igreja, você tem que ir embora. Não. A palavra foi liberada. Aleluia. Agora a mudança não depende de mim, depende de vocês. A palavra está sendo liberada todos os sábados. Agora o que você faz com ela na sua vida é que vai fazer a diferença. Nada que eu falei aqui até agora é meu. Tudo é dele. Então se eu estiver falando alguma coisa errada, reclama com ele. Agora quando eu falar de mim, pode chegar ali na porta e venha falar comigo. Eu não estou contando história. Estou falando dele. Então essa multidão, ela, muitas das vezes ela vai te impedir. Muitas das vezes vai chegar gente na hora de você ir para o culto. Muitas das vezes pessoas vão te chamar para ir para a festa. Muitas das vezes alguém vai te chamar para a balada. Muitos amigos teus que tu nunca mais via, eles vão aparecer do nada. Porque Satanás sabe o propósito que tem na tua vida. Então ele vai querer te atrapalhar na tua caminhada. Só que essa caminhada a gente não sabe se ela termina amanhã, domingo, segunda, terça ou quarta. Quem sabe que dia que vai morrer aqui para mim levantar a mão? Ninguém sabe. Então nós temos que estar preparados para esse dia. Aleluia. E esse homem aqui, por mais rico que ele pudesse ser,
Tinha algo que faltava. E esse algo que o dinheiro dele não supria. Porque quando ele ouviu falar desse Jesus, que ele, por onde ele andava, milagre, ressuscitava, fazia paralítico andar, cego enxergar, isso não é para qualquer um, gente. Esse homem tem algo especial. Esse homem tem algo que ninguém tem. E esse homem, eu preciso ter esse encontro com ele. E ele decidiu nesse dia que ele ia fazer algo diferente. É isso que nós precisamos. Fazer algo diferente. Porque os anos entram, entra ano 2024, 2025, 2026, 2027. Mas se nós não fizermos algo diferente, tudo vai continuar igual. Mas a gente pensa assim, mas minha vida está tão boa, eu tenho um carro tão bom, uma casa tão boa, eu tenho tanta coisa boa, agora para onde vai a tua alma? Porque naquela hora, o carro não vai dentro do caixão, casa boa também não vai, mas a tua alma vai ficar berrando, se ela não estiver na presença do Senhor. Então nós temos que tomar esse posicionamento, fazer algo diferente. Aleluia. Zaqueu viu que pelo meio da multidão ele não conseguiria chegar até Jesus. Então ele, um homem de baixa estatura, me desculpa, tá, irmão? A garganta e tal. Ele viu que um homem de baixa estatura, ele não conseguiria passar por meio da multidão. Então ele teria que ter uma estratégia. Todos nós temos que ter uma estratégia. Que só você sabe como chegar até Jesus. A minha estratégia não serve para ti. A tua não serve para ela. A dela não serve para ela. Porque a dor dela é diferente da minha. A minha é diferente da tua. Eu não sei qual é o sonho da irmã Vilma. Porque o meu eu sei. Então cada um tem seus caminhos. E esse homem viu que por ali não dá. Essa multidão não vai. Eu não vou conseguir. Eu sou pequeno. Então eu vou pela árvore. E lá eu sei que eu vou ver. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi para tocar, mas ele não, ele só queria ver. Ele só queria ver quem era esse Jesus. Se falasse para mim do jeito que eu sou louco, onde que ele ia passar, eu ia. Porque eu sei que onde ele passa, ele vai fazendo diferença. Aleluia. E esse homem, ele só queria chamar a atenção de Jesus. Esse ano, a igreja Terra, ela vai chamar a atenção de Jesus. Glória a Deus. Nós começamos a orar e a ler a palavra. 2 pilares. Faltam mais 2. Aleluia. São os 4 pilares que sustentam a igreja. E se você começar a criar um hábito dentro desses pilares, eu não conheço ninguém que tenha a sua vida dentro desses 4 pilares, que chega no final do ano, a vida continua igual. Não conheço. Jejum, palavra, louvor e oração. E quando a gente começa a colocar a nossa vida nesses 4 pilares, nada abala a nossa estrutura. Aleluia, glória. Nada abala a nossa estrutura. A campanha da nossa igreja este ano é Lucas 1,37. Nada para Deus é impossível. Aleluia. Mas não adianta eu só falar nada para Deus é impossível e continuar não fazendo nada. Como é que vai gerar milagre? Milagre nós temos que chamar a atenção dele. Assim como este pequeno homem subiu e chamou a atenção dele. E repara que toda vez que você chama a atenção de Deus, me mostra na Bíblia que todos aqueles que chamam a atenção de Deus, ele olha. Porque a palavra de Deus diz que olhando Deus, tenta achar para mim, João, deixa para mim. Olhando Jesus. Está no versículo 5. 19:5. Olhando Jesus. Aí pode deixar aí. Versículo 5. Você me preza? E aí, ó. Volta. Onde você estava? Não, volta. Aí, deixa aí. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, e viu, e disse: desce depressa. Desce depressa. Que hoje me convém pousar na tua casa. Por quê? Porque Zaqueu fez algo diferente.
diferente do que todo mundo estava fazendo. Diferente de todo mundo, porque as pessoas às vezes seguem, não sabem nem o que estão fazendo. Esses dias eu estava no YouTube olhando e o cara corria e todo mundo corria atrás. De repente o cara parava e perguntava: por que tu está correndo? Por que vocês estão correndo atrás de mim? Aí o cara fala: por que tu estava correndo? Então, quer dizer, às vezes a gente entra em corrida dos outros que a gente nem sabe por que está correndo. Às vezes a gente corre tanto, não sabe por que está correndo. Já viu umas que eles falam, os caras saem correndo, mas não tem nem cachorro. Aí depois, chegando 1 quilômetro depois, o cara está lá: por que tu correu? Às vezes nós entramos em corrida dos outros, nós nem entendemos por que estamos correndo. E essa multidão talvez nem saiba realmente o propósito de quem é Jesus. E Zaqueu, por ouvir falar, começou a tomar decisões diferentes. E ele disse: desce hoje, que hoje me convém pousar na tua casa. O encontro aconteceu da mesma forma que aconteceu com Nicodemos, em João 3. Houve o contato, houve a conversa, mas não houve a mudança. A mulher samaritana, houve o contato, houve a conversa, ela foi mais lenta, porque nem todo mundo é acelerado. Tu és judeu, eu vejo que tu és profeta, mas depois ela diz: eu vejo que tu és o Messias. Porque assim, quando você começa a ter contato com Deus, Ele vai se revelando, Ele vai te mostrando quem Ele é. E Deus vai se revelando para a gente. E agora nós estamos lendo o livro de Lucas. E Deus está se revelando para cada um de forma diferente. Deus fala, o mesmo capítulo para a irmã Débora, Ele fala diferente para mim. Então, não é porque tu fala diferente que Deus deixa tu falar. Aí a palavra de Deus diz: ouça aqueles que têm ouvido. Porque só não pode abrir o ouvido de ninguém e falar: escuta. Nosso Deus é muito educado. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se tu deixares eu entrar, eu vou fazer morada dentro do teu coração. Então Ele pode estar à porta, mas você está distraído. E Deus não pode fazer nada. Mais um ano começa. Mais um ano eu vou passar pelo mesmo problema, pela mesma angústia, posicionamento igual. Como é que Deus vai entrar nesta causa? Sendo que tu tem os mesmos posicionamentos. Como é que tu quer que Deus esteja comprometido contigo, sendo que tu não está com Ele? Aí tu fala assim: mas eu sou filho. Filho, todo mundo fala: eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas se tu perguntar, desses mesmos que falam, você aceita Jesus como teu Salvador? Pergunta se ele aceita Jesus como teu Senhor. Porque a gente quer que Ele nos salve, mas a gente quer continuar Senhor de si próprio, fazendo as mesmas coisas, os mesmos atos, os mesmos erros. Como é que a gente quer agradar o coração de Deus? Eu gosto sempre de falar de Salomão, porque Salomão era um jovenzinho. Eu já falei muito aqui nessa igreja, e eu gosto, porque Salomão, quando ele recebeu o governo, era um governo falido. Ele pergunta para as pessoas mais experientes: você ainda não entende como funciona a igreja? Como é que funciona o milagre? Pergunta para quem é mais experiente. Porque a nossa obrigação de irmão é ajudar um ao outro a crescer. A tua vitória é minha, a tua alegria é minha. Na tua tristeza nós choramos juntos. Se assim não for, nós estamos sendo hipócritas. E se isso acontecer e nós não fizer nada, nós somos mentirosos e hipócritas. E tudo que nós falamos nesse altar aqui é hipocrisia, é mentira. Então nós temos que pregar o que vive e viver o que prega. Nós temos que ser irmãos. E aqui ele realmente teve esse encontro. Porque levantou-se Zaqueu e disse, versículo 8: levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos bens, e se alguma coisa que tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente.
que ele era um cobrador de impostos. O cobrador de impostos cobrava os impostos assim, ó. Deixa eu olhar para o Marcos aqui. Tá, aí tem uma pinta de Playboy, vou cobrar mais caro. E cobrava o preço que ele queria, tu tinha que pagar. Aí chegava na irmã Débora, vejo com uma criancinha, vou cobrar mais barato. Aí olhava para a irmã Vilma, categoria da senhora, vou cobrar mais caro. E era assim o cobrador de impostos. Ele não tinha critério. E ali, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele sabia que ele era um trapaceiro. E ele queria colocar a vida dele no altar. E as pessoas, quando têm um verdadeiro encontro com Jesus, elas têm que buscar salvação. Porque o principal dessa igreja aqui não é não ficar pregando que tu vai ganhar um carro novo, uma casa nova, um casamento. Isso é prosperidade terrena. O que nós desejamos para vocês é algo que a terra não consegue te dar. Salvação, paz, amor, tranquilidade, poder dormir e acordar. Isso é só a palavra de Deus que consegue gerar milagre dentro dos nossos corações, fazer com que aquele que estava só não se sinta mais só. E aqui Zaqueu resolveu mudar, porque aquele encontro com Jesus mexeu algo dentro dele. E quando nós temos esse verdadeiro encontro com Jesus, nós vamos ver na Bíblia, Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, ele saiu triste, caminhando. Aí veio uma senhora e falava, este andava com ele, é o jeito de andar. Veio outra e diz, esse se vestia como ele, nós se vestimos como ele. Aí depois veio outra assim, olha, ele fala como um deles. Então quer dizer, quem tem encontro com Jesus começa a gerar mudança dentro de si, do andar, do falar, do caminhar. Só Jesus faz isso. Repara uma pessoa que começa a ler muito a Bíblia, a pessoa fala muda. É porque vocês me conhecem há 20 anos atrás, como eu era. Porque vocês me veem aqui, ó, Moisés, pronto. Moisés pode me caguetar agora. Cachaceiro, andava no meio da noite de Lisboa, comprava barril de cerveja, amanhecia o dia e ainda achava pouco, não era, Moisés? Encrenqueiro. Aí eu vejo assim, tá aí 2 pessoas que podem falar na minha vida, Moisés e minha esposa. Então veja que o encontro com Deus, ele gera mudança. Aquilo que eu era, eu não quero mais. Aquilo não me dava paz. E de verdade, o híbrido não é uma pessoa confiável. Estou falando de mim. Eu nunca vou apontar o dedo para ninguém. Porque quem sou eu? Vocês são preciosos demais para Jesus. A gente marcava compromisso e não ia. Ele era meu chefe. Quantas vezes eu falava que estava doente, mas era cachaça. Quantas vezes acontecia coisa, era acidente de carro, tanta confusão que o bêbado arruma. E o Moisés, às vezes ser um pouco cúmplice, também a empresa era grande, ele deixava passar batido. Nós trabalhamos num porcão em Lisboa, uma grande empresa. Então, repara que tudo aquilo aconteceu na minha vida. Não tem como apagar. O mais importante não é como tu começa, mas sim como tu termina. E as escolhas são feitas todos os dias. Céu, inferno. Céu, inferno. Para onde você quer ir? São essas escolhas que nós temos que tomar. E eu tomei minha decisão quando eu tive esse encontro com Deus. E como eu gosto de falar, eu sou um homem de grandes testemunhos. A minha vida é um testemunho. Tudo que eu faço é testemunho. Eu já fui baleado. Eu já fui esfaqueado. Eu já vi a morte. Eu já morei em favela. Em favela, que tu não podia falar um A do irmão. Irmão não. Dentro da favela. Polícia, tu não viu nada, mas tu viu quem matou. Mas tu não podia abrir a boca. Porque comprometia a tua segurança. Então, eu conheci os dois lados. Depois eu fui para Portugal, Lisboa, porque eu estava cansado daquilo.
Só que eu ainda não estava curado. Eu ainda fui para lá e comecei a ganhar euro, aí comecei a entrar na cachaça. E comecei a conhecer. Só que, como o Doméstico escreveu, às vezes chega um momento que aquele vazio dentro da gente, nada preenche. Tu pode comprar um carro hoje. Eu tive churrascaria em Portugal, pizzaria em Portugal, tive óticas em Portugal, só que tem vazios que nada preenche. Até eu conhecer Jesus. E quando eu conheci, eu vi que não preciso de mais nada. Aí tu pergunta para mim, e como é que fica? Eu não estou preocupado. Ele é o nosso supridor. Eu deito e durmo em paz. Às vezes nós queremos muito e não temos paz. E Ele tem sido suficiente para a minha vida. Não estou aqui fazendo prosperidade contra Ele. Não. Deus dá conforme cada um a sua necessidade. Deus abençoa cada um conforme a sua necessidade. Então, a palavra de Deus aqui para finalizar, Ele disse de Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. Pois também és filho de Abraão. A tua decisão, o que tu faz com o Evangelho? O que tu faz com o Evangelho na tua vida? Eu não oro no jejum. Eu não busco a palavra. Eu não louvo. Aí vai chegar no final do ano, eu quero resultado. Deus vai estar escutando quem está ali chorando aos pés dele. Deus vai escutar quem está gastando tempo. Deus vai se revelar para aqueles que o buscam de madrugada. Deus vai se revelar para aqueles que estão buscando a sua palavra. Aí depois tu vai ficar mais um ano frustrado, decepcionado. Não com Jesus, porque isso aqui não é um caderno de supermercado. Sempre tem um se. Se atentamente ouvires a minha voz, se me obedeceres, bendito sereis na terra. Bendito sereis, mas sempre tem um se. Se tu me buscares. Ele diz: buscar-me-ei e me acharei quando buscar-me de coração. Buscai o meu reino em primeiro lugar, e tudo vos será acrescentado. Mas olha, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. Clame-ei e responder-te-ei. Repara que clamar vem primeiro, presente. Responder-te-ei, futuro. Mas Deus responde. Deus só não responde a oração que não é feita. E um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. Um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. E este homem aqui, ele disse que a salvação chegou à tua casa. A salvação chegou à tua casa. Faça algo diferente esse ano. Não fale para mim, para pastor, para ninguém. É tu e Deus. É tu e Deus. Quer ajuda? Eu não consigo orar. Busca alguém que consegue. Ah, tu é homem? Busca um homem. Tu é mulher? Chama uma mulher. Muitas das vezes nós ficamos acanhados porque falar, eu vou falar para minha irmã a minha vida, a minha condição. Não precisa falar. Só fala, quero orar pelo meu casamento, quero orar pela minha família. Como minha esposa veio aqui, nós estamos orando pela nossa família. Sábado passado a minha filha esteve aqui, mas eu não posso amarrar ela. Não posso. Ela começou a fazer faculdade. Ela está fazendo agora a faculdade de psicologia, tu já viu, né? Pronto. Minha irmã agora vou ter que amar mais ainda. E os minutos que eu tiver com ela, eu vou ter que gastar com ela. Porque agora ela cresceu, agora quem manda nela é ela. Agora o que você deixou
marcado ali no coração dela, por isso que fala a palavra de Deus. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Por quê? Porque elas são flexíveis. Mesmo tu brigando, daqui 10 minutos a criança vai lá e te beija. Tu dá-lhe uma cintada na criança. Daqui a pouco ela vai lá e senta no sofá contigo como se nada acontecesse. Te beija, te cheira. Aí tu pensa, mas eu fiz mal para ela agora. Por isso que o Senhor diz: vinde minhas crianças, porque delas pertence ao reino do céu. Elas são puras. Então mostra, impregna, fala do amor, para que amanhã, pelo menos a tua parte, eu fiz a minha parte. Qualquer página da Bíblia que tu falar com a minha filha, ela sabe. Agora eu não posso falar para ela: olha, esse é o caminho. Ela sabe qual é o caminho. Ela sabe qual é a verdade. Ela sabe quem é a vida. É isso que nós temos que fazer. E esse ano nós vamos orar mais pelos casais. Tem pessoas que são casadas com holandeses, portugueses, angolanos. Veja, várias nacionalidades. E se Deus ganhar, e vai ganhar, porque quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, repara, nós começamos em janeiro agora a orar. Começamos a ler a palavra. Vocês podem guardar, eu guardo. Chego no final do ano e falo: uau! Porque eu sei o Deus que eu sei. É esse Deus que eu quero mostrar para vocês. Para vocês não esquecerem que Ele ainda faz milagre. Que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva. Seja qual for a tua causa. A campanha da nossa igreja, de todas as assembleias, nada é impossível para Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Vamos ser